Olá, turmas 3005 e 3006. Já tem um tempinho que nós não nos vemos, porém, na semana passada eu já dei início a algumas orientações de língua portuguesa na plataforma do Google Classroom. Mas eu ainda não estou muito ambientalizada. Hoje, quando eu fui observar o conteúdo, eu vi que não estava postado dentro do link de língua portuguesa, mas está postado nos comentários. Tanto a revisão que eu coloquei para vocês, que é uma revisão do nosso último conteúdo que foi concordância verbal, como nós temos alguns links que eu tinha postado, porém eu não vejo mais esses links dentro do conteúdo de língua portuguesa. Quem já estuda comigo ou já estudou comigo, ou para quem eu já falei, acredito que para todos, eu já faço algumas videoaulas, eu já gravo algumas videoaulas, então para mim fica mais fácil explicar para vocês algumas coisas através de videoaulas. Claro que o conteúdo de língua portuguesa é muito extenso, é um conteúdo que precisa de texto, que precisa de leitura, e por isso é mais fácil para a gente utilizar uma ferramenta que a gente já adquiriu, que é o nosso livro didático. Tá aqui, ó, meu livro didático que eu fui buscar na escola. O de vocês com certeza deve estar em casa com vocês, espero que sim. E como eu já havia falado várias vezes durante as nossas aulas, o livro didático, ele tem praticamente todo o nosso conteúdo, ou seja, todo o conteúdo que nós vamos utilizar. Então fica mais fácil para a gente não ter que ficar copiando conteúdo, copiando conceitos. Nós temos o livro didático. E também para a leitura de textos. Não tem necessidade, às vezes, de nós copiarmos textos no nosso caderno, porque os textos já estão no livro para consulta. Claro que alguns materiais extras, alguns links, a gente vai postando ao decorrer das nossas aulas. Mas, para iniciar, visto que na semana passada o conteúdo que eu coloquei para vocês, ele não ficou postado, não ficou exposto, eu queria começar dando uma lembradinha no que a gente tinha tido nas nossas últimas aulas. As nossas últimas aulas, nós entramos numa parte sintática, que é uma parte de concordância. Nós começamos com a concordância dos verbos, Então, como que o verbo concorda em número com o sujeito? E aí nós vimos algumas exceções, alguns casos específicos e conseguimos encerrar isso e fazer um teste. Então, a partir de hoje, nós vamos ter a concordância, mas agora a concordância nominal, a concordância dos nomes e não dos verbos, tá? Dentro de uma oração. Mas o sentido, não se esqueçam, é sempre os mesmos. Então, por favor, pause esse vídeo, vá buscar o seu livro, porque é muito importante que você acompanhe com o livro. Agora que eu sei que você já pegou o livro, nós vamos observar da página, hoje, nessa primeira aula, da página 51 até a página 53, ok? Aqui, quem está com o livro já na página 51, nós temos o início da concordância nominal e um exercício. Mas antes da gente falar sobre o exercício, que vocês vão fazê-los em casa, nós vamos falar sobre o que é a concordância, Então, a concordância dentro da sintaxe é quando a gente tem aí a concordância entre termos em gênero e em número, A concordância ela vai se dar entre as palavras. A concordância nominal nada mais é do que a concordância de palavras que dentro da oração nós chamamos de nomes. Geralmente, a gente chama de nome dentro da sintaxe os substantivos, os adjetivos e os advérbios. No caso da nossa concordância nominal, nós vamos sempre observar que, na maioria dos casos,
Um núcleo nominal, ele vem acompanhado de outros nomes ou de palavras que nós vamos chamar de palavras adjetivas, que são palavras que atribuem algum sentido, mesmo sem ser um adjetivo, como é o caso, por exemplo, do artigo, do numeral, do pronome, que às vezes acompanha esse núcleo substantivo. Se você está em casa, está ouvindo um cachorro latir, você sabe, meu aluno, que eu tenho 4 cachorros, 3 gatos. Então, de vez em quando, um cachorro vai latir e um gato vai miar, se um pular aqui em cima do meu colo. Então, faço esse adendo que, infelizmente, se eu for cortar todos os vídeos que algum cachorro latir, eu não vou gravar vídeo nunca. Então, peço desculpas se você está ouvindo os meus cachorros latirem lá do lado de fora. Mas vamos voltar para a concordância nominal, né? Então, a concordância nominal nada mais é do que essa conformidade entre o núcleo nominal, geralmente representado por um substantivo, em alguns outros casos ele pode ser representado por um adjetivo, por exemplo, mas em conformidade com o gênero e número das palavras que os acompanham. Pegue seu livro e vá na página 51 que nós vamos começar a observar esse exercício. Não sei se vai dar para ver. Então vamos lá. Nós temos aqui um anúncio, né? Uma propaganda. E nessa propaganda nós temos aqui, ó, Costa Leste, é uma pergunta, né? E aí temos ótimos voos. Depois pergunta, Costa Oeste, temos ótimas conexões. E embaixo, costas largas, nós vamos verificar aqui embaixo a resposta. Temos ótimas poltronas. Então, o que nós conseguimos observar, né? Isso é o anúncio de uma empresa que está usando a palavra costa, né, que é uma localização geográfica, né, geralmente, né, uma localização que a gente dá aí geograficamente. Então, ele pergunta, se você quer ir para a costa leste, nós temos ótimos voos. Se você quer ir para a costa oeste, nós temos ótimas conexões. E se você quer ir, e se você não quer ir, mas você tem costas largas, e aí fazendo um trocadilho, né, com costas, que é uma parte do nosso corpo. Então, se você tem as costas bem largas, não tem problema, porque a poltrona deles também é bem larga. O que nós temos que observar nesse sentido, né? Nós temos aí o verbo, que pra gente nesse momento não vai interessar muito, porque nós estamos interessados no nome. E aí nós vamos ver, né? Dentro do ótimos voos, ótimas conexões e ótimas poltronas, a conjugação. Veja que a palavra voo é um substantivo e ele vem acompanhado de um adjetivo, que é ótimo. Então, se eu tenho voo ótimo, se nós aqui temos ele no plural voos, então eles são ótimos. Então, nós vemos a concordância tanto do substantivo, que é o núcleo, como do seu adjetivo. Embaixo, nós já vemos um outro núcleo para esse substantivo, que é conexões. E aí, se nós temos conexões, que é um substantivo que está no plural e é feminino, o adjetivo, que é ótimas, vai concordar com esse substantivo. Nós temos também aqui outro exemplo, como ótimas poltronas. Poltronas é o meu substantivo. Se o meu substantivo é o núcleo sempre desse sintagma nominal, ou seja, é o núcleo dessa expressão, todas as palavras que estão em volta, ou seja, todas as palavras que se ligam a ele, adjetivando, qualificando, determinando, como é o caso de artigos, numerais, pronomes e adjetivos, eles vão concordar em gênero e em número. Lembrando que no início nós falamos que para a sintaxe o advérbio ele também é
considerado um nome. Porém, o advérbio é uma classe gramatical invariável, ou seja, essa classe gramatical ela não varia nem em gênero nem em número. Então, não vai entrar aqui nesses casos. Você, aluno que está em casa, né, eu já dei a resposta aqui na nossa explicação de algumas das questões. Você vai fazer para mim na página 51 e na página 52, você fará os exercícios que nós temos do 1 até o número 5. Claro, já respondendo as perguntas, não precisa copiar isso tudo no caderno, você só tem que copiar as páginas, o enunciado para você se situar na matéria e responder aos exercícios. E vai também na página 52, você vai observar o conceito que a gente já deu aqui do que é a concordância nominal. Então, para quem ficou na dúvida ainda do que é concordância, pode consultar aqui no finalzinho da página 52. Na página 53, nós temos aquele famoso quadrinho de exceções, né? Casos específicos da língua. Então, você vai consultar também esses casos específicos, ok? E na próxima aula, que será na quarta-feira, nós vamos fazer a correção do exercício com a explicação e passaremos para um exercício mais específico sobre concordância nominal. Lembrando que, como não ficou postado da semana passada as orientações que eu dei, eu falo com vocês que a cada conteúdo que nós passarmos, ou seja, para cada matéria nova que nós tivermos, no final, ou seja, quando nós terminarmos os exercícios, quando nós terminarmos de fazer as perguntas, tirar as dúvidas, nós sempre vamos ter uma pequena avaliação online que eu vou aprender a fazer, que eu ainda não aprendi no Classroom, mas uma avaliação online para que você possa me responder individualmente para eu saber se nós podemos continuar com a matéria, ou seja, dar seguimento, ou se há necessidade de fazer alguma revisão, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã e depois até quinta-feira ainda com a concordância nominal, ok? Um beijo e até a próxima!